Fala pessoal, tudo bem? Carlos Sander aqui, sejam bem-vindos a mais uma Expert Class. E agora acho que eu vou tirar uma dúvida muito comum. Acho que poucas pessoas perguntam, né? Mas quando alguém pergunta, principalmente dentro de um treinamento presencial, acaba questionando, né? Levantando isso daí. O pessoal fala, pô, realmente, por que o nome é Six Sigma? De onde vem essa explicação? Então eu vou deixar muito claro para vocês, tá? Quando a gente tem um processo e a gente acaba mensurando algumas características, é normal a gente obter aquela curva, né? A tradicional curva que nós temos e chamamos de curva normal, beleza? A boca dessa curva normal, ela tem o tamanho de 6 sigma. Só que lembra, né? Vamos relembrar isso daqui, que sigma, nesse caso, é a letra grega para representar desvio padrão. Então, o sigma, na realidade, é uma medida de dispersão, uma medida de variabilidade dos meus dados. Bacana? E aí eu começo a agregar no meu processo. Eu tenho um cenário como esse, uma distribuição, todo o processo vai apresentar. E aí eu começo a falar assim, não, mas eu também tenho uma especificação. Beleza? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma especificação do meu cliente. No caso aqui, se eu pegar para vocês essa especificação desenhada, eu tenho PPM. O que seria PPM? Perdas por milhão. Eu tenho todo esse cenário aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? É de perdas por milhão. Então, ó, uma quantidade razoável de perdas por milhão. Eu estou perdendo muito mais para esse lado aqui, tá? Através, depois do meu limite inferior de especificação, que é esse limite inferior, e eu tenho PPM maior do que o limite superior de especificação, que é esse limite aqui, tá? E essas são as perdas justificáveis através do meu PPM. Bacana? Então, vamos lá, vamos tentar entender de onde que vem esse nome, porque a gente pode atribuir 6 sigma como o cenário ideal. Tem um processo lá, tá? A distribuição normal, e aí eu tenho o valor de 6 vezes o desvio padrão aqui na boca da minha curva. O ideal, né, naturalmente, quando a gente olha para um processo, a gente deveria ter esse cenário aqui, ó, beleza? O que significa esse cenário? Eu tenho todas as especificações sendo atendidas. No caso, a especificação aqui de uma característica, ela está sendo atendida. Como que eu sei disso? Não tenho perdas para esse lado, não tenho perdas para esse lado. E aí a gente vai começando a fazer alguns cálculos, tá? Se eu tenho a média do meu processo e ela é representada pelo pico aqui da minha curva, tá? Essa é a média do meu processo, beleza? E aí eu tenho uma distância que a gente já conversou, nós já comentamos, tá? Essa distância aqui da média até essa ponta aqui é 3 vezes o desvio padrão, concorda? E essa distância aqui também é 3 vezes o desvio padrão. Juntas, elas somam 6 vezes o desvio padrão. Acontece que, para o meu processo estar dentro, ser considerado 6 sigma, tá? Nível 6 sigma de qualidade, quando eu traço os meus limites de especificação, e lembrando que limites de especificação, tanto superior quanto inferior, normalmente são determinados, normalmente não, né? Eles são determinados pelo cliente, sendo que o cliente pode ser o meu próximo processo também, tá? Dificilmente eu vou conseguir mexer nos meus limites de especificação. O que eu consigo mexer é ou aumentar ou diminuir a dispersão do meu processo. Então, eu posso ter também cenários, deixa eu pegar uma cor um pouco mais clara aqui, ó. Eu posso ter cenários no qual a minha curva se manifesta assim, ó, tá? O que é isso? Pô, baixíssima dispersão. Isso aqui continua sendo 6 sigma, 6 vezes o desvio padrão, mas 6 vezes o desvio padrão, tá? Não vou falar 6 sigma para não confundir com o nível sigma. 6 vezes o desvio padrão. Mas agora o meu desvio padrão é menor, então a boca da minha curva é menor. Assim como eu posso ter processos dessa forma aqui, ó, tá? Com desvio padrão extremamente alto. A boca da minha curva continua sendo 6 vezes o desvio padrão, tá? O que muda é o valor do desvio padrão, que vai ser bem maior. Então, nesse caso aqui,
Para eu ter um nível 6 sigma de qualidade, tá? 6 sigma de qualidade, essa distância aqui, ó, vou refazer, tá? Essa distância aqui embaixo, ó, até o limite de especificação precisa ser 6 sigma. Essa distância aqui até o limite de especificação, tá? Precisa ser 6 sigma. Então, o nível 6 sigma que a gente cita dentro dos treinamentos, que representa aí 3,4 ppm, perdas por milhão, tá? Ele é representado por essa figura que nós acabamos de desenhar. Mas, Carlos, como tem 3,4, se eu não estou vendo nada, não estou vendo nada para o lado direito, nada para o lado esquerdo, tá? Em perdas. Mas a gente precisa lembrar que essa curva, ela é infinita, tá? Ela continua. Em algum momento aqui, mesmo que distante, ela vai passar. E estatisticamente falando, eu estou falando de 1,7 ppm para esse lado, e estatisticamente ela vai chegar num determinado momento que ela pode correr o risco de cair para cá. E aí eu estou falando também de um mesmo, né, 1,7 ppm para cá. Beleza? Por isso que dá 3,4 ppm no total, 3,4 perdas por milhão. E aí esse cenário é o cenário ideal, o cenário no qual eu posso considerar o meu processo nível 6 sigma de qualidade. Como que eu faço para derrubar o nível sigma do meu processo? Ou eu tenho especificações mais apertadas, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó, a mesma curva, só que nesse caso as minhas especificações estão aqui, ó. Beleza? Então ao invés de elas estarem aqui, eu vou apagar isso daqui, elas vão estar aqui, ó. Eu já não tenho mais nível 6 sigma. Por quê? Tira essa medida aqui, ela é 6 sigma? Não. Tira aqui, ela é 6 sigma e ambas têm que ser, tá? Não adianta uma ser 8 vezes o desvio padrão e a outra 3, tá? Não adianta. Elas têm que ser as duas 6 sigma para ser considerado um nível 6 ou maior, tá? Para ser considerado um nível 6 sigma de qualidade. Nesse caso aqui também, tá? Se essa distância aqui da ponta até a média do meu processo, ela é 3 sigma, isso aqui já está menor, beleza? E aí como que eu faço então para aumentar o nível? Bom, se eu tenho aqui, tá, uma especificação extremamente apertada e o meu processo está assim, ó, vamos supor que ele esteja centrado, tá, equidistante aqui dos limites de especificação, aí eu vou reduzir a variabilidade do meu processo, vou reduzindo a variabilidade, aumentando um pouquinho ao pico da minha curva, né, a média ali em cima, e aí eu vou otimizando o meu processo. Chegando a determinado momento que, aí sim, a distância daqui até aqui passa a ser 6 vezes, tá? 6 vezes o meu desvio padrão. Desvio padrão de um processo e limites de especificação são necessários para cálculo do nível sigma, são essenciais na realidade, e aí a gente precisa dessas informações para determinar se o meu processo atende ou não os requisitos. Esse é o cenário que vocês vão encontrar na grande maioria das vezes, tá, pessoal? Então, se responderam uma pergunta simples para vocês, que normalmente o pessoal acaba questionando, né, levantando dentro do treinamento, a por que nível 6 sigma de qualidade? Por essa explicação, tá? Isso foi descoberto na época por Bill, tá? Bill Smith, se eu não me engano, posso checar isso para vocês. Corrigir o nome dele aqui, né? Bill Smith, e adotado pelo CEO da Motorola na época, Bob Galvin, beleza? Ele que descobriu que em microprocessadores, né, o engenheiro Bill descobriu que em microprocessadores, se ele mantivesse esse valor aqui de desvio padrão nos seus produtos, ele teria uma excelente qualidade, beleza? É claro que depois a GE também acabou adotando e aí a metodologia começou a ganhar mais notoriedade. Bacana, pessoal? Espero que vocês tenham gostado então dessa curiosidade e qualquer dúvida nós estamos à disposição. Vejo vocês no próximo encontro. Até lá!